Xerife, muito bom dia. Hoje eu quero dar continuidade sobre essa obra incrível aqui, ó, a Bíblia de Vendas. Independente se você trabalha de fato com venda de algum produto, de algum serviço ou de alguma consultoria, ou mesmo se você acha que não vende nada, por exemplo, um servidor público, mas no fundo você está vendendo o seu tempo, enfim. Eu quero trazer alguns ensinamentos chaves para todos nós que no fundo na nossa essência, nós somos vendedores. Ou você está vendendo tempo, produto ou algum serviço ou consultoria. Essa é a realidade. E tem uma chave, um código que você precisa pegar hoje para poder entender de fato que antes de vender, que antes de oferecer, por exemplo, o preço, nós temos que oferecer o valor. O valor, ele vem antes do preço. Porque, por exemplo, se você trabalha com venda de produto físico, seja ele um produto alimentar, seja ele um produto de uso contínuo ou um produto de uso pessoal, independente da categoria, se é de higiene pessoal, de tecnologia, antes de oferecer o preço, você precisa agregar valor para o seu cliente, porque no fundo, todas as pessoas, inclusive eu, você que está assistindo esse vídeo, nós amamos comprar, mas odiamos perceber que alguém está nos vendendo algo. Isso é uma chave básica que você precisa entender para ter sucesso nas vendas, mas a principal chave que você precisa realmente interiorizar para poder concluir com sucesso a venda do seu produto ou serviço é antes de oferecer o preço, você agregar valor para o seu cliente. Por exemplo, se você chega para um cliente, por exemplo, e fala para ele o preço direto do produto antes de agregar valor, ele vai achar aquele produto caro. Se alguém chega para você, por exemplo, que você já trabalha com vendas e pergunta o preço do seu produto, antes de responder qual é o preço, você tem que falar para ele qual é o valor, qual é o benefício que ele vai ter com aquele produto. Um exemplo, por exemplo, aqui no grupo eu sei que tem pessoas que trabalham com venda de camiseta, venda de CD, venda de açaí, né, Rodrigão? Enfim, venda de produto de higiene pessoal, perfumaria, cosmético. Se a pessoa chega para você e fala o preço, o que você responde? Antes de responder o preço, você pergunta para ela, porque lembre-se, quem pergunta tem um controle. Você responde a pergunta dela com outra pergunta. Se ela pergunta para você o preço desse produto, você pergunta para ela o que ela está procurando. Ou seja, ela vai identificar que você está disposto a resolver uma dor dela. Então, toda vez que alguém te pergunta o preço do seu produto, antes de te dar a oportunidade de falar sobre o valor do seu produto, seja ele físico ou alguma consultoria, você pergunta para ela o que ela está procurando. Isso vai trazer na mente dela que você, como vendedor, está interessado em resolver uma dor dela através da resposta que ela te dá. Então, é importante que nós identifiquemos sempre qual é a dor do nosso prospecto para poder agregar o valor para ele. Por exemplo, aqui, vamos mudar aqui agora da estratégia de vendedor de produto para, por exemplo, um cristão que vai vender, né, a conversão para outra pessoa. Se você chegar vendendo, já viu aquele cristão que fala o seguinte: bicho, se você não aceitar Jesus, se você não parar de pecar, você vai para o inferno. Cara, ele está vendendo um preço. Ninguém quer pagar o preço, porque o preço é alto, seja ele de produto ou seja ele inclusive de uma conversão. Eu tô aqui trazendo um exemplo bem esdrúxulo para você poder entender. Como é que um cristão vende a conversão para outro irmão, para outra pessoa, sem vender o preço antes e vendendo o valor? Ele vai responder: cara, ao invés de falar, bicho, se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. Ele fala o seguinte: cara, Deus mandou o seu único filho para morrer por mim, cara, para morrer por você. Ele passou aqui nessa terra os piores dias, sofreu por mim, foi entregue naquele madeiro, derramou sangue naquela cruz. Ele era o único sem pecado e morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. O cara que tá ouvindo isso, ele vai falar: nossa, cara, bicho, eu quero comprar desse cara que se entregou por mim. O que eu preciso fazer? Nada, só basta aceitar. Só que isso só foi possível chegar a essa conclusão porque antes de vender o preço, que é a morte, né? O pecado leva à morte, você vendeu um valor pro cara. Ele vai se sentir atraído por aquilo. E isso serve inclusive para produto. Todo produto que você for vender, cara, antes de vender o produto, venda o valor, que aí você vai ter sucesso no seu negócio. E se você puder trabalhar em algum local, cara, de graça, servir, você vai gerar e vai pegar todos os códigos. É mais interessante você trabalhar de graça, servir de graça para aprender do que simplesmente ser mal remunerado, talvez, e não ter a oportunidade de colocar em prática nada disso aí que você está aprendendo, beleza? Forte abraço, tamo junto, valeu!